Oi, meu nome é Anne. Às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio de hoje: quando paramos de explorar o nosso vocabulário? Oi, pessoal! Mais um episódio. O episódio de hoje é um desabafo, um ódio que eu sinto no meu coração. Mentira, não é ódio não. Mas é um desabafo que é em que momento que a gente entendeu que era de bom tom parar de explorar nosso vocabulário, que é tão lindo e tão vasto. Como sempre, vou trazer um contexto para vocês. Esses dias eu tava com a minha mãe e aí eu falei alguma coisa de uma novela lá da Globo e eu falei que não era muito verossímil. Quer dizer, eu falei que era muito verossímil e que eu tava com raiva, porque eu queria que fosse um pouco mais lúdico, que eu queria um final feliz. E aí ela ficou 2 dias assim, meu Deus, verossímil. Quem é que fala verossímil? Nunca mais eu tinha ouvido falar a palavra verossímil. E aí, acho que no dia seguinte passou uma propaganda que falou verossímil. E aí ela ficou tipo assim, gag. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque a minha mãe é uma pessoa letrada. Ela é uma pessoa que tem contato com muitas pessoas, inclusive. Pessoas muito, muito inteligentes. E pessoas tipo nós, assim, normais. E que não fala-se mais a palavra verossímil. Eu sei a palavra verossímil porque a minha professora de literatura falava. Na verdade, não é nem que ela falava, ela ensinou pra gente que a literatura de Machado de Assis, não lembro se era ele não, mas alguma literatura de alguém lá era verossímil. E aí eu fiquei pensando sobre isso porque, pô, véi, é real, né? Em algum momento a gente entendeu que era de bom tom parar de fazer isso. E aí eu fui pensar em que momento isso aconteceu, desde quando? Eu comecei a pensar que era uma coisa bem recente, por causa das redes sociais e tal, porque não é nem a internet em si, né? As redes sociais e as tantas gírias e abreviações que eu odeio e daqui a pouco a gente vai entrar para falar sobre isso. E, enfim. Mas aí vem uma música de um musical que eu gosto bastante, que é Anything Goes, que é de 1934 e tem a seguinte estrofe lá. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words writing prose. Anything goes. Gente, eu vou me corrigir antes que eu cometa o erro aí no vídeo. Eu vou falar que na minha tradução livre, four-letter words são palavras curtas, mas na verdade é uma expressão para palavrões. Só que eu tava com muito sono quando eu gravei e, honestamente, eu não tinha pesquisado. Mas agora vocês já sabem, porque a Anne do futuro pesquisou, tá? Beijo. Tradução livre, mas eu vou deixar aí escrito na tela. Bons autores que também sabiam palavras melhores, agora usam palavras de 4 letras para escrever prosa. Em 34. Eu sei, eu entendo que é um musical, é uma música, são coisas artísticas, então é uma questão também poética, né? A licença poética. Mas ele não inventou uma mentira tão grande dessa em 1934 para escrever uma música. Então não é bem só por causa da internet. Eu acho que isso agravou a situação. Mas não é a causa. Isso eu sei que não é a causa. Porque é meio óbvio, né, que nas redes sociais tudo é muito potencializado. Tudo é muito, muito. Inclusive a preguiça. Porque as pessoas têm estado cada vez mais preguiçosas para se comunicar. Na faculdade, a gente aprende, no primeiro período, pelo menos na minha faculdade, a gente tem aula de teorias da comunicação. E uma das primeiras aulas, a professora explica que comunicação não é só palavras, não é um diálogo. Comunicação, ela é tudo. Se você conseguir passar a mensagem e outra pessoa entender, é comunicação. Existem muitos jeitos de você se comunicar. Mas, na internet, nas redes, tá todo mundo cada vez mais preguiçoso. E preguiçoso para quê? Para elaborar frases, para pensar, para escrever, para estudar, para tudo. Hoje é muito difícil você ver alguém pegar uma caneta e escrever, porque é tudo aqui, ó, tecladinho, é tudo digitado. Tudo é facilitado. Hoje em dia, na verdade, quase tudo é facilitado por algum computador, por algum sistema, por alguma coisa. E aí o nosso cérebro vai ficando lisinho, assim, que nem um peito de frango. E a gente fala isso brincando, mas é meio real, tá, gente? E aí isso começa a me irritar um pouco. Por quê? Porque além de as pessoas, no geral,
optarem por palavras mais simples, mais, vou usar muitas aspas aqui, palavras mais pobres, e não de significado, mas assim, exploram um pouco os sinônimos, e geralmente escolhem as palavras mais curtas e realmente mais simples das mais simples. Eu ia falar muito palavrão agora. Essas coisinhas lindas ainda abreviam. Gente, as pessoas abreviam bom dia no WhatsApp. Você sabe o que é GB? É gente boa. Não, gente, sério. Eu já vi abreviarem a palavra bem. Acho que é bem ou era bom, sei lá. Escreve só BM, tira uma letra. Agora me diga, isso é pra parecer o quê? Mais divertida, é? Mais legal? Uma pessoa mais descolada? Ora, pelo amor de Deus. Um vocabulário tão vasto, tão bonito que a gente tem. Uma língua tão linda que é a língua portuguesa. Um idioma tão do bonito. Aí tu vem abreviar bom dia e piora. Por quê? Como a gente não explora o nosso vocabulário, então a gente não conhece palavras diferentes, né? E os significados de palavras diferentes. Isso compromete em 1.000.000% a nossa interpretação de texto. Quem diria que não ler e escrever tudo abreviado ia, né, dificultar na comunicação entre as pessoas? Quem diria? A gente lê menos, porque é tudo facilitado. Aí a gente pensa menos, escreve menos, usa menos as palavras, interpreta menos texto e não consegue se comunicar. Aí a gente procura um computador para nos ajudar a entender uma frase muito simples. E aí a gente pensa menos, escreve. Gente, é muito sério isso. Mas além do uso da internet, né, assim, ou nem tanto, por que acontece isso? Por que a gente começa a trocar as palavras, né? Por que a gente usa... Por que existem palavras que a gente nem usa mais? Porque a língua é fluida. Algumas palavras, algumas não. As palavras surgem pela necessidade. Então, se eu preciso de um nome para isso aqui, a gente tem um nome para isso aqui. O nome disso aqui é caneta. Só que se em algum momento no futuro isso aqui não for mais usado, eu não vou mais precisar pedir uma caneta, comprar uma caneta, usar a palavra caneta. E aí, magicamente, é uma palavra que cai no desuso. É basicamente assim. E isso acontece principalmente com profissões, eu acho. Porque quando as tecnologias vão evoluindo, e tecnologias, entendo, tecnologia não é só softwares e computadores e hardwares e não sei o quê. Não, tá? A tecnologia é meio tudo. Um desodorante spray é uma tecnologia. Eu fiz isso numa prova uma vez e nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tive que responder essa pergunta. Então, quando a sociedade vai evoluindo e as profissões vão mudando, por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais boticários. A gente tem a marca. Mas muita gente não sabe o que é um boticário. Que profissão era essa? A maioria das pessoas nunca foi a uma botica. Eu nunca fui numa botica, porque eu sou jovem. Ou então, palavras que a gente só vê nas novelas de época da Globo. E entendam, novelas de época. Sirigaita, entende? Sacripanta. A gente não usa essa palavra. Mas em algum momento era utilizado muito. E eu entendo hoje eu entendo não, né? Eu entendo que gírias são coisas que sempre existiram. Certo? Alguns anos atrás, você falar que alguém era bonitinho era um broto. Hoje eu já não sei mais, né? Não porque eu sou velha, mas porque eu não uso tanta gíria assim. Mas pronto. A evolução, o que é gag? É você estar chocado. Mas por que não falar que tá chocado? Porque chocado virou... Ai, tô passada. Até que hoje é gag. Ou está muito... É gag de la gag. É esse tipo de gíria. A gente não está explorando o nosso vocabulário. A gente está criando um novo vocabulário. O que não é errado. Mas a gente tem deixado para trás palavras boas, importantes, úteis, né? E também tem outra coisa. Além da criação das gírias, o uso de emojis e figurinhas atrapalha... Não atrapalha, eu amo. Não sei me comunicar sem emojis e sem figurinhas.
Porque, não, eu sei me comunicar, né? Tô fazendo isso agora, mas eu amo usar figurinhas e emojis. Mas em algum momento isso também começa a dar uma segurada na nossa cabecita. Por quê? Porque a gente não precisa nem se esforçar mais para escrever o nosso pensamento. Se tem uma figurinha de alguém revirando o olho, um emoji, qualquer coisa, eu não preciso dizer que eu tô com raiva ou que eu tô para aquilo ali. Eu boto a figurinha fala por mim. Então eu não preciso mais me esforçar para falar e para me fazer ser compreendida. Isso é triste, né, gente? Vocês não acham, não? Eu sinto, assim, no meu coração, que isso não é uma coisa muito lá. Eu, Anne, eu não tenho contribuído muito para. Quer dizer, eu até tenho contribuído para a exploração do vocabulário, porque eu continuo utilizando todos os sinônimos. Eu sou que nem a Adri Sinônimos. Feião, feioso, feiona, e tantas outras que ela fala, né? Você é lindo, bonito, maravilhoso. Né? Eu adoro usar sinônimos para as palavras. E eu uso mesmo. E algumas palavras meio até desnecessárias, mas que eu gosto. Mas sabe o que também me ajuda? Aqui, aqui, aqui. Tem outro nicho aqui embaixo. E tem livro aqui em cima que vocês não conseguem ver. Fora os livros que estão lá na casa da minha mãe. Ler ajuda muito. Tenho lido muita coisa? Não. Tenho lido muito mais para a faculdade do que livros assim, por livre e espontânea vontade. Mas é daí que a nossa mente expande, o nosso cérebro enruga. Eu quero ter um cérebro bem enrugadinho, porque ele pensou bem um bocado, raciocinou muito. Escrever à mão ajuda. Eu não escrevo muito à mão, e eu vou lhe dizer o porquê. Porque a minha cabeça pensa muito mais rápido. E às vezes eu me irrito, porque a minha mão não acompanha o que eu estou escrevendo. Mas mesmo assim, eu tenho cadernos espalhados por toda a casa. Anne, tá falando sério? Tô. Se eu abrir essa gaveta que tem aqui, é porque tá bem bagunçado. Sai mais uns 3 cadernos daqui. Um monte de palavra cruzada, ó. Espalhada por aí. E tudo que você puder pensar desses passatempos. Eu amo. E isso me ajuda. Palavra cruzada, cadê? É ótimo a propaganda da Letrão. Da Coquetel, no caso, né? Do Letrão da Coquetel. Enfim. Isso aqui é maravilhoso. Para você ter conhecimento de mundo. Não só de palavras novas. Mas para você conhecer atores, atrizes, curiosidades, o rio de não sei onde, a bomba que explodiu não sei onde. Isso aqui é tão bom, gente. É tão barato e é tão fácil de você ter na bolsa. Eu tenho vários aqui na minha gaveta. Eu vou pegar, eu quero mostrar. Eu tenho vários. Eu tô falando sério. E esses são os que eu tenho que estão em branco. Eu já tenho tantos outros que eu terminei e aí eu jogo fora. Mas assim, tem palavra cruzada, tem... Deixa eu ver, palavra cruzada. Numerex, eu amo Numerex. Mais palavra cruzada. Deixa eu achar. Criptograma, eu adoro criptograma. Palavra cruzada, Numerex. Era pra ter Letrex aqui, não tem Letrex, mas não tem caça-palavra, que eu não gosto muito. Era pra ter um Letrex, mas eu acho que eu perdi ou eu acabei. Enfim, gente. Basicamente é essa a minha revolta. Hoje em dia não se usam palavras completas, nem para nome de gente mais, que agora as crianças tudo é uma sílaba o nome. Tudo é uma sílaba só. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, enfim, depois de toda essa minha revolta, eu quero concluir com 2 coisinhas, talvez uma coisinha e meia. A primeira coisa é parem de abreviar. Façam esse exercício, escrevam palavras completas no WhatsApp. Mas escrevam palavras completas, tá? É sério. Quer mandar figurinha? Manda. Quer botar emoji? Bota. Eu amo também. Mas não abreviem bom dia. Tudo bem? Ai, gente, por favor. Não. E eu vi uma frase no Twitter uns dias atrás, que eu não lembro se era exatamente assim, porque talvez eu tenha parafraseado, mas que é: em terra de IA, quem estuda é burro. Então, nós, estudados, seremos resistência. Gente, por favor, vamos ler. Compra umas palavras cruzadas, joga na bolsa. Gente, é sério. Tem lugar que é caro, tem lugar que é barato. É R$1,50 um negocinho desse.
Aí você bota na sua bolsa isso aqui e um lápis, uma caneta. Isso aqui, ó. Esse kit aqui. Jogue na bolsa. E vá viver. Tô na parada esperando um ônibus. Fica fazendo isso aqui. Tô no consultório médico. Fica fazendo isso aqui. Ou então, bota um livrinho, né? Mas aí, botar um livrinho é mais... É pedir muito, por enquanto. No mais, é isso, gente. Foi um episódio de bastante revolta. Não achei que ele fosse render tanto. Nem tanta revolta e nem tantos aprendizados. Não achei que eu fosse bagunçar a minha mesa inteira. Eu não vou conseguir mostrar, será? Ai, baguncei tudo. Mas tudo pra dizer que a gente precisa voltar a explorar nosso vocabulário. Para que o uso da palavra verossímil não seja tão estranhado. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.